Cara, não pule esse vídeo aqui porque é muito importante. Olha só isso aqui. Urgente. Pai de Vorcaro apela à fé de Mendonça e suplica por revogação da prisão. Então, mano, dá aquele like aí porque esse vídeo aqui tem que ser mais visto aqui do YouTube, galera. Pai de Daniel Vorcaro apela para a fé de André Mendonça ao pedir a revogação da prisão preventiva. Por meio de uma carta, Henrique Vorcaro suplicou para deixar a penitenciária Nelson Hungria, localizada na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um dos trechos veio a público e diz o seguinte: faço parte do reino de Deus, de Jesus Cristo, não de máfia. Quem traz os detalhes é a nossa querida e excelente repórter Berenice Leite. A Bere já está aqui no telão. Vai atualizar a nossa audiência aí sobre essa história do pai do Daniel Vorcaro e o reino de Deus. Berê, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao JDL, a segunda edição. Obrigada, Geise. Muito boa tarde para você também, para todos da nossa audiência. Pois é, nesta semana, o ministro André Mendonça, que é o relator do caso que investiga as fraudes do Banco Master, foi surpreendido com essa carta do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, que inclusive frequentava muito ali a Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Ele está preso já há mais de um mês e esta carta, trechos dela foram revelados nessa semana. Ele não só apela para a religiosidade, como você bem trouxe, como também ele fala ali sobre a sua condição de saúde. Ele diz que teve picos de pressão, que passou mal e que o atendimento ali de uma UPA seria uma... Sabe o que é isso aí, meus amigos? É acostumado a viver no luxo, daí vai pra um lugar desse aí sofre, sabe? Os caras não é acostumado com pobreza, meus amigos, não é, cara. Então tem preso, pra vocês terem noção, que vive melhor do que pessoa desempregada, mano. Comida toda hora, né? Meu, tem vários direitos que uma pessoa comum tinha que ter e não tem. E é isso que eles não estão gostando, galera. Eles gostam de luxo. Distância que talvez não seria um tempo hábil, né? Ele teme morrer, inclusive, na prisão. Alegações, então, de Henrique Vorcaro. A gente lembra, inclusive, que um dos motivos da manutenção da prisão dele, segundo as investigações da Polícia Federal, essa prisão preventiva se faz necessária porque aqui fora ele estaria atuando financeiramente, mantendo a turma, né? Aquele grupo de WhatsApp onde pessoas prestavam serviços ilícitos, né? Coagindo pessoas, ameaçando, e várias conversas foram extraídas, inclusive no celular de Daniel Vorcaro. A turma, então, fazia esses serviços obscuros, né? E mesmo depois do Daniel Vorcaro ter sido preso, o pai dele, segundo a Polícia Federal, estava mantendo financeiramente, né, o trabalho dessa turma, algo que ele também nega na carta. Ele fala, inclusive, que conhecia o sicário que é o Luiz Felipe Mourão, que morreu sob a custódia do Estado no dia em que ele foi preso preventivamente, né? Ele fala que conhecia o sicário há cerca de 10 anos e que o sicário era amigo do genro dele. Fala também sobre a história de que a irmã do sicário teria o procurado. A gente lembra também desse episódio porque veio à tona durante o julgamento da manutenção da preventiva do Henrique Vorcaro essa questão de que a irmã do sicário teve acesso à nuvem, né, ao iCloud, as informações do celular do irmão dela, e que ela teria informações ali para acabar com a família de Daniel Vorcaro. E ela teria procurado então o pai do ex-banqueiro, que teria autorizado uma pessoa que é conhecida como Manolo, braço direito, para comprar o silêncio dela. Ele nega essas informações também na carta, relata ali ao ministro André Mendonça que, de fato, essa irmã do sicário procurou ele, mas que ele não tinha nada a temer e que ele não teria oferecido dinheiro algum a ela, né? Bom, por fim também, né, além de falar das condições de saúde, Henrique Vorcaro recorre à religiosidade. Vou ler um trecho ali de como ele finaliza a carta para vocês. Ele diz o seguinte: peço a Deus que o Senhor seja tocado pelo Espírito Santo para discernir o que é a verdade. Peço que revogue esta prisão o mais rápido possível, em nome de Jesus. Estou preso há 34 dias e preciso sair. Não posso viver essa injustiça absurda. Usar o nome de Deus em vão, cara. Não use o nome de Deus em vão, velho. Ainda mais se é com coisa que rouba os outros, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pra prejudicar o próximo. Bom, a justiça de Deus nunca falha, velho. Aqui na terra pode falhar, mas a do céu não. Esse pessoal vai pagar caro, velho. Se não pagar aqui, mas vai pagar sim, velho, no dia do julgamento. Absurda. Geise, bom, o ministro André Mendonça não se manifestou em relação ainda a essa carta, né? Nem sei se vai manifestar. Mas o fato é que, curiosamente, vou trazer uma outra questão que aconteceu ainda nesta semana. Se por um lado ele enviou uma carta para o ministro André Mendonça, por outro, o Daniel Vorcaro, né? Vocês já devem saber, ele pediu uma televisão para poder ver os jogos da Copa, já que ele foi transferido recentemente aqui para o 19º Complexo da Polícia Militar, conhecido como Papudim. Esse pedido foi negado, né? No entanto, já o Henrique Vorcaro, apesar de ter enviado
essa carta, a gente também mostrou aqui no jornal que alguns dias atrás ele foi pego até com um celular dentro da cela. E aí, durante uma vistoria, né, os agentes encontraram ele em posse de um celular. Então, parece que ainda com essas condições de saúde agravadas, o Henrique Vorcaro está conseguindo mais benefícios do que o próprio filho dele, viu, Geise? Eu volto com você. Berê, é inacreditável o nosso país, né? Parece que Daniel Vorcaro, então, quer acompanhar o menino Ney, tá ansioso também pelo jogo da Copa, realmente é só no Brasil. Berê, brigadão pela... Esses caras não tem que ter direito a nada, velho. Tinha que estar numa sala escura, velho. Informações aqui, beijo, até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde ao nosso time que já estava rindo aí do Daniel Vorcaro, querendo um aparelho de televisão para acompanhar a Copa. Olha, com o Vorcaro querendo ou não acompanhar a Copa, vocês sabem, prezamos pela tradição. Então vamos dar boa tarde a ela, a doutora Kátia Magalhães. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Geise Serrão, nossos espectadores, sempre aqui lutando pelas nossas liberdades nessa terra das cartinhas. E se todas as cartas de amor são ridículas, como dizia lá o grande Fernando Pessoa, todas as cartas do pai de Vorcaro são pra lá de ridículo. Boa, muito boa, doutora Kátia. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo, boa tarde. Saudações, minhas musas Kátia Magalhães e Geisiane Freitas. Pois é, hoje é dia de analisar a cartinha vindo da cadeia e cartinha vindo da América para detonar o narconegócio. A parada tá animada demais no JDO2, segunda edição. É isso, doutora Kátia. Vamos então começar pela cartinha do pai do Daniel Vorcaro, que pede que, em nome de Jesus, essa situação seja revertida. Diz que é do reino de Deus. Vale ressaltar, o André Mendonça é evangélico, bastante atuante dentro de sua igreja, então ele está aí apelando para o lado religioso, o lado cristão do André Mendonça, ignorando completamente que ele era o cabeça da turma, e a turma tinha um elemento chamado sicário. Para quem não sabe, o sicário é o assassino, uma turma completamente violentíssima, completamente ignorando, portanto, os mandamentos cristãos, hein? Pois, Geise, é rir para não chorar. Antes de mais nada, ressalvados os casos de habeas corpus, em que a própria parte pode fazer um habeas corpus à mão mesmo e pode direcioná-la ao juiz, ressalvados esses casos, a parte em si, no sistema brasileiro, Eles acham que porque a pessoa é evangélica, acha que a pessoa é trouxa, vai cair nas ideias dele. Acha que Mendonça vai cair na lábia dele? Vai de jeito nenhum, mano. Pelo jeito que estão falando aí, parece que o pai era pior que o filho, mano. Então, sem chance, fi. Tem que pelo mofar. menos, não pode se dirigir diretamente ao juiz, porque não tem capacidade postulatória, só o advogado tem. Então, essa é uma primeira colocação. Então, não cabem cartinhas ao ministro A, B, C ou D. Outra coisa, diz um brocardo jurídico velho como o tempo que alegação sem provas não é alegação. Todas as provas da Polícia Federal invocadas no despacho de André Mendonça, que ordenou corretamente a prisão preventiva de Henrique Vorcaro, apontavam para o risco gravíssimo de manutenção da liberdade desse senhor aí, é a fumaça do cometimento de delitos, ou seja, o risco de que essa pessoa em liberdade continuasse praticando os delitos dos quais ela é acusada. Então, todas as provas da PF indicaram isso. E aí vem o senhor Henrique Vorcaro, sem contradizer as provas, ou melhor, sem trazer provas aos autos que contradigam as provas da Polícia Federal, vem apelar para o sentimento de religiosidade do ministro André Mendonça. Esse tipo de apelo é um tipo de apelo que a gente pode classificar como sentimentalismo tóxico de alguém que não tem como refutar as acusações e, de novo, as provas da PF. Então, Henrique Vorcaro, sem ter a quem recorrer, como se defender das alegações fundamentadas do ministro André Mendonça, vem e faz uma cartinha. Ele deve estar lá da sua cela, ao lado do filho, deve estar de lá pensando, ora, por que só nós dessa turma estamos pagando o pato se tem tantos políticos? Delata logo, filho. Delata logo pra ficar todo amigo de vocês aí, vizinho. Tem, inclusive, togados, tem diretor de Polícia Federal, aí tem PGR, que já foram brindados pelo meu filho com algumas sessões de Macallan, de divertimento de todo gênero, porque só nós aqui estamos apodrecendo na masmorra e sem poder ter acesso a uma televisão para ver os jogos da Copa. No fundo, talvez seja esse o raciocínio de Henrique Vorcaro. Em uma certa medida, ele tem razão. Por quê? Porque essa prisão seletiva de alguns, enquanto isso, nós temos figurões aí que sequer investigados são, né? Mas esse é o Brasil. Enquanto esses figurões estiverem em posição de poder, Henrique, Daniel Vorcaro, outros membros da turma vão ficar aí na cela, possivelmente. Delata, fi. Fala logo pra acabar com esse sofrimento de vocês, velho. Delata, velho. Figurões continuam onde estão, em posição de mando.
Então, também quero te ver a respeito, tá aí, então, carta do pai do Daniel Vorcaro, enviada para o André Mendonça, ministro que está à frente aí desse caso do Banco Master. De acordo com o pai do Daniel Vorcaro, ele faz parte do reino de Deus, não de máfia, então ele apela aí para o sentimento do ministro na tentativa de revogar a preventiva. Na minha terra tem um sambinha que explica muito bem essa situação. Tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio, Deus já deve estar de saco cheio, né? Deve, né? Pelo amor de Deus. O brasileiro brinca, né? O que a gente está vendo acontecer no nosso país é brincanagem pura. Aquele que está sendo acusado de participar da maneira mais violenta possível de um dos maiores escândalos financeiros da história do Brasil, agora escreve uma carta ao evangélico, terrivelmente evangélico, ministro André Mendonça, para pedir uma espécie de perdão, dizer que está tudo bem, que ele é do reino de Deus, que ele não faz parte de uma máfia. O problema não é escrever, o problema não são as prédicas. O problema são as práticas. Não adianta falar uma coisa e fazer outra, dizer que é uma coisa e ser outra, né? A riqueza não está na fortuna acumulada em dinheiro, a riqueza está, sim, na hombridade que o ser humano deve ter. Então, esse é o ponto. E essa questão agora de tentar jogar emocionalmente contra o ministro André Mendonça tem efeito prático nenhum. Zero. Se torna até um argumento que pode ser ridicularizado. Pode ter certeza, o pai do Vorcaro, que o ministro André Mendonça vai orar por ele, vai torcer para que ele tenha o perdão de Deus. Mas antes ele precisa merecer o perdão dos brasileiros, o perdão do judiciário por tudo aquilo que ele está sendo acusado até agora. São acusações de extrema gravidade. Se ele está dizendo que é inocente, vai ter todo o direito de... Que prove que é inocente, mas pelas provas que tem dele, velho, eu duvido, mano, eu duvido, velho. Lutar pela sua inocência e mostrar que não cometeu os crimes que lhe são atribuídos. Mas até agora, os fatos demonstrados pela Polícia Federal na investigação, eles indicam exatamente o contrário. Então, está na hora do Brasil combater a impunidade, o Brasil não aguenta mais isso. A gente pede a Deus, sinceramente, todo dia, que nos livre do crime, da violência, da banalização, da canalice e da corrupção. Então, que Deus atenda aqueles que realmente precisam e que são maioria. E a minoria, que talvez esteja usando aí o nome de Deus para tentar obter alguma vantagem, que Deus também lhes dê justiça. Vai Como dar um na castigo. própria expressão judaica, Nekan Adonai Shal Pegoal. Quem quiser depois pesquisa a tradução. Meus amigos, ninguém brinca com o nome de Deus não, ainda mais para ter benefícios, né? Meus amigos, o link do vídeo tá aqui, coloca aí na descrição Flávio22, tamo junto, até a próxima.